Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico para hoje, os seguros que nós pagamos para poder andar na moto legais. Por lei, nós somos obrigados a adquirir um seguro. Esse seguro pode ir desde os mais baratos, ditos seguros contra terceiros, que basicamente só cobrem danos, como o seguro diz, a terceiros, ou seja, na eventualidade de ter um acidente e caso a culpa seja nossa, o nosso seguro só vai cobrir os danos físicos da pessoa, caso ela tenha algum tipo de dano e precise de tratamentos médicos, e o próprio veículo dessa pessoa a quem a gente bateu. O nosso prejuízo e o nosso dano teremos que ser nós a assumir na totalidade, porque esse dito seguro contra terceiros não cobre esse tipo de situações, ok? Esses serão os mais baratos. Entretanto, lá mais para a frente falaremos de preços, porque isto muitas das vezes surge aqui essa pergunta nas redes sociais. Qual é a agência, qual é a seguradora que vocês recomendam com os melhores preços, ou quanto é que vocês pagam por seguro? Parece essa situação muitas vezes nas redes sociais. O seguro contra terceiros, como eu disse, é o mais básico, norma o mais barato. Depois existirão os mais caros, ou o mais caro, que é o seguro contra todos os riscos. Este seguro, como o nome diz, cobre tudo e qualquer risco relativamente quando existe um acidente. Mesmo na eventualidade de vocês serem culpados de determinado acidente, este seguro cobre o vosso dano, mesmo vocês sendo culpados, e vai cobrir o dano ou os danos, todo tipo de danos na pessoa a quem vocês bateram. Tão simples como isso. O que vai divergir aqui é os preços. Depois, isto deve existir aqui chapa 5 para os preços. Não há chapa 5, ok? Pela minha experiência, isto não há aqui um preço comum a todas as seguradoras, nem a todos os tipos de motas, nem a todo tipo de condutor, ok? Isto varia integralmente de caso para caso, de pessoa para pessoa. Eu posso-vos contar aqui um bocadinho o meu historial. E de certa forma existem aqui algumas incoerências que eu, vale o que vale, ok? Eu, por exemplo, comecei nas 125, nas 125 não tinha necessidade da carta de condução. Nunca tive seguro contra todos os riscos, apesar de ter comprado as motas 0 km, ok? Comprei a primeira 125, a primeira 125 foi a PCX, 0 km, fiz seguro contra terceiros. Mas quem puder, motas novas ou qualquer tipo de veículo 0 km, por norma é aconselhável ou aconselhado a fazer um seguro contra todos os riscos, por menos nos 2 primeiros anos, que é enquanto a moto tem garantia
e o valor comercial dela ainda continua, vamos lhe dizer assim, a não perder muito dinheiro nesse valor comercial da própria moto. A partir dos 2 anos, opá, já não justificará muito, o dito seguro contra todos os riscos. Como eu estava a dizer, isto vai variar de caso para caso, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, a PCX pagava cerca de 90 euros anuais pelo seguro contra terceiros, ok? Não tinha carta de moto, era simplesmente carta de carro, e o que valia nesse valor ou nessa simulação era sobre os anos de carta de carro. Mas a verdade é que eu estava a andar de moto, mas o que valia os anos de carta. Entretanto, mudei, tirei a carta de moto, mudei de cilindrada e fui pedir simulações de seguro. Para todos os efeitos, como uma pessoa é maçarica, apesar de já ter andado muitos anos de moto, não é? Agora, sobre a nova cilindrada e sobre a carta de condução que há pouco tempo tinha, não é? Tinha meses, o melhor seguro que me foi apresentado foi 190 euros, ok? Eu acredito que, por norma, este seguro poderá baixar mediante, e baixa de certeza, como é óbvio, mediante os anos de carta e, claro, sem ter acidentes de moto, como é óbvio, onde tu sejas culpado. Ou seja, mas eu já ando aqui a tentar negociar há cerca de 3 anos seguros, e o máximo que eu consegui, que é os anos relativos a que eu tenho carta de moto, e o máximo que eu consegui foi cerca de 160 euros. Seguro contra terceiros para NC 750X. Depois eu acredito que isto também irá variar de cilindrada para cilindrada, poderá ter aqui algum impacto os anos da moto e, claro, os anos que tu estás encartado. Por isso, não existe aqui, amigos, uma ciência exata de quanto é que eu vou pagar de seguro, ok? Eu penso que um seguro contra todos os riscos, na minha situação de 3 anos encartado e sem acidentes, que rondará entre os 400 e os 500 euros. Possivelmente, é assim, eu estou a falar, porque sempre tratei isto, seguros com mediadores físicos, ou seja, que tenham lojas físicas. Por norma, esse tipo de seguros ou seguradores são um bocadinho mais caros, porque como têm intermediários, eles levam a sua comissão e tudo mais, por norma os seguros ficam sempre um bocadinho mais caros que aqueles ditos seguros online, tipo o OK Teleseguro e outros seguros desse género, ok? Porque não tem tanta gente, não tem um apoio presencial, qualquer problema que vocês tenham com o seguro tem que ser tudo online, por e-mail, telemóvel, SMS, seja o que for, aplicativos, blá blá. Opa, eu por norma, quando é questões de seguro, e já tive aí conhecimentos de alguns casos, que quando tiveram que resolver problemas, os seguros, por norma, esse tipo de seguros online não terão funcionado da maneira que eles estariam à espera. Não é mal nem é bem, não estou aqui para criticar, mas não estariam à espera de determinadas situações. Opa, mas eu não passei por isso, não posso estar aqui a julgar. Cada um escolherá aquilo que bem entender e bem decidir, e depois, mediante aquilo que escolhe, terá a sua conclusão se valeu a pena ou não valeu a pena.
Eu por norma, pá, qualquer coisa, tenho o meu mediador, não preciso de me deslocar lá, tenho o contacto dele, e ele resolve-me tudo remotamente, envia-me por e-mail, resolve-me as coisas remotamente, inclusive se tiver acidentes digitalizo as declarações de acidente, aquelas declarações amigáveis, envio-lhe, ele trata. Opa, tenho essa benesse que, a meu ver, para mim é bastante confortável relativamente a se eu poderia pagar menos 10 ou 20 euros que fosse, mas a verdade é que estou satisfeito com o serviço, não me custa nada, e além disso depois cria-se aqui um género de uma ligação de quase de amizade, vamos lhe chamar assim, e depois claro, pá, vão surgindo produtos novos, eles também vão desligando, a perguntar se a gente quer, se não quer aderir ao produto, na eventualidade de aparecer um seguro para a mesma situação mais em conta, eles também sugerem, opa, mas isso deve ser, na grande generalidade, acontece esse tipo de situações. Por isso, isto é um alerta que eu vos faço, não existe aqui um chapa 5 para o preço dos seguros. Por norma, vocês podem fazer simulações dos seguros nas plataformas online, mas aquele valor que vos aparece lá é uma situação standard, ok? Porque depois de vocês emitirem aquilo, vai-vos perguntar se vocês querem ser contactados por algum funcionário lá da seguradora para vos dizer as condições e realmente os valores, e aquilo nunca, o valor da simulação que vocês fazem nunca, por norma, nunca é 100% exato. Existe ali sempre nuances que depois eles acrescentam que vos poderá encarecer mais o seguro ou não, ok? Por isso, opá, muita atenção a isso. E como eu volto a reforçar, isto não é uma situação de chapa 5, ok? É uma situação que por norma é vista caso a caso. Vai variar dos anos de carta que vocês têm, tipo de moto, a cilindrada, os anos da moto, se tiveram acidentes, se não tiveram. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam like, partilhem e tchauzinho!